Estamos iniciando mais um programa, A Porta da Graça, programa produzido pela Terceira Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui em Curitiba, no bairro da Água Verde. E convidamos você para estar conosco nos próximos minutos, porque certamente temos uma palavra especial para a tua vida. Diz a palavra do Senhor em Josué capítulo 1, do verso 1 ao 5. Josué capítulo 1, verso 1 ao 5. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar aonde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o Mar Grande no oeste. Verso 5: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, e assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Amém? Queridos, a palavra que nós lemos fala que Moisés, o grande líder levantado por Deus, o homem ao qual Deus levantou para tirar o povo do Egito, daquele tempo de escravidão, onde ficaram mais de 400 anos, o homem que Deus havia levantado para ser a voz de Deus em meio ao povo de Israel, para orientar, para conduzir aquele povo, aquela nação em direção à terra prometida, aquilo que Deus tinha para eles. O texto que nós lemos diz que este homem, que era a referência diante do povo, em meio ao povo, estava morto. E Deus estava levantando Josué. Deus estava escolhendo Josué para ser o sucessor de Moisés. Só para você entender esse contexto e entender quem era Josué. Josué era comandante do exército de Israel. Foi Josué e Calebe, foram os únicos que permaneceram firmes na promessa. Quando eles voltaram de espiar a terra prometida, quando Deus havia falado com Moisés e tinha dito: Moisés, envie 12 espias para espiar a terra, vejam como é a terra. E quando eles voltaram, depois de alguns dias de espiar a terra, diz o texto que dos 12 espias, 10 voltaram dizendo, na verdade assim, todos voltaram dizendo: olha, Moisés, realmente a terra é boa, a terra é próspera, a terra mana leite e mel, é aquilo que Deus realmente, a gente tem escutado dos nossos antecessores, a terra é a terra prometida, aquilo que Deus havia separado. Eles vieram e concordaram com tudo isso. Porém, diz o texto que dos 12, 10 falaram bem assim: olha, Moisés, só tem alguns problemas, a terra lá tem gigante, lá tem muralha, são terras fortificadas, nós, diante dos olhos deles, somos como os gafanhotos. Moisés, não dá para nós conquistarmos a terra. Olha que interessante, e somente Josué e Calebe disseram assim: não, é certo que nós vamos vencer. Se Deus prometeu, Deus vai cumprir, Deus vai nos abençoar. Não interessa se tem gigante, não interessa se tem muralha, não interessa se tem dificuldade. Se Deus liberou uma palavra para nós, nós precisamos crer, porque Deus é maior, Deus é poderoso. E mesmo Josué e Calebe falando isso, aqueles 10 conseguiram influenciar toda a nação de Israel, e eles deixaram de entrar na terra naquela época. Então Josué era este cara, era este homem que, quando Deus havia prometido, ele havia acreditado na promessa, ele sabia que Deus honraria, que Deus é fiel, é um Deus que cumpre com as suas promessas. Então, quando Moisés morre, Deus levanta Josué, Deus levanta este homem para ser o sucessor de Moisés. Josué era um homem habituado a batalhas e guerras, porque ele era o comandante de Israel. Josué era um homem
habituado a confrontos, a conflitos, a lutas. Mas o interessante é que a partir do verso 6 até o verso 9, por 3 vezes Deus pede para que Josué fosse forte e corajoso. Agora a pergunta que eu faço é o seguinte: por que Deus pediria para Josué que ele tivesse força e coragem, sendo que força e coragem são qualidades indispensáveis para um guerreiro, ainda mais para um homem que era comandante do exército de Israel? Por que Deus chegaria para Josué e diria assim: olha, Josué, você precisa ser forte e corajoso? E não foi uma vez só, por 3 vezes Deus reforça isso para ele: seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. E é isso que nós vamos ver agora, o que Deus estava dizendo para Josué, e aquilo que Deus quer dizer para cada um de nós hoje, porque a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. E talvez hoje você esteja passando por lutas, dificuldades, tribulações, mas Deus está dizendo para você, assim como Ele disse para Josué: meu filho e minha filha, seja forte e corajosa, seja forte e corajoso, não desista, não pare, seja forte e corajoso. Por que Deus falou para Josué: Josué, seja forte e corajoso? É porque Josué, a partir daquele momento, ele deixava de ser apenas o líder militar daquela nação, porque até aquela hora Josué era o comandante do exército. Era ele que comandava o exército no campo de batalha, era ele que conduzia, ele era o estrategista, era ele que estava no fronte de batalha. Mas a partir daquela hora que Deus fala para ele assim: olha, Josué, Moisés morreu e você vai ser o sucessor de Moisés. Josué estava deixando de ser apenas aquele líder militar, mas para ser principalmente o líder espiritual daquela nação. Josué estava deixando de batalhar apenas no campo natural, mas principalmente para batalhar no campo espiritual, para batalhar no mundo aonde nós não enxergamos com os nossos olhos físicos. Por isso, assim como Josué, nós precisamos ter força e coragem. Em Efésios capítulo 6, verso 12, diz assim: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados, contra potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, que habitam as regiões celestiais. Muitas vezes nós queremos resolver os nossos problemas no campo natural, na força do homem, do jeito do homem. Mas nós precisamos entender que primeiramente as nossas batalhas precisam ser vencidas no mundo espiritual. O fato de você vir à igreja, o fato de você ouvir a palavra, o fato de você se alimentar dos louvores, adorar a Deus, glorificar a Deus, é você sendo fortalecido para guerrear. Não é na tua força, não é nas tuas condições, mas principalmente na força do Senhor, crendo que Deus é poderoso. Não importa qual seja a situação, a dificuldade, a luta que você esteja passando e enfrentando, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então nós precisamos ter essa consciência, pararmos de guerrear no mundo natural com as nossas armas, com a nossa força, do nosso jeito, e começarmos a guerrear principalmente no mundo espiritual, vencermos as nossas batalhas no mundo espiritual. Muitas vezes tem casais aqui hoje que estão discutindo, brigando, conflitos, pais, filhos, filhos, pais, porque ele acha que o problema está na pessoa, e não é. É o mundo espiritual que atua por trás, em volta de situações. E muitas vezes nós estamos brigando, nós estamos guerreando com as pessoas erradas.
Enquanto isso, o mundo espiritual, nós estamos perdendo a batalha. Então Josué, a partir daquele momento, ele deixava de ser o líder militar daquela nação, mas para ser principalmente o líder espiritual. Escute, Deus te levantou na tua casa para ser a referência espiritual. Deus te levantou no teu trabalho para você ser a referência espiritual naquele lugar. Deus te levantou na tua escola, na faculdade, enfim, aonde você estiver, para você fazer a diferença, para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Mas você pode dizer assim: mas pastor, está difícil, eu não aguento mais, estou pensando em desistir. Eu quero dizer para você o seguinte: olha, seja forte, seja corajoso. Deus tem um propósito no meio da luta, Deus tem um propósito no meio da dificuldade. Pare de usar as armas naturais e comece a guerrear no mundo espiritual. Conquiste a tua vitória. Em primeiro lugar, restaure o teu casamento, restaure a tua vida, renove a tua vida com Deus, resgate o coração dos teus filhos, primeiro no mundo espiritual, porque você vai ver a consequência no mundo natural. Então Josué passava agora a ser alguém que batalharia, guerrearia, não mais no campo natural apenas, mas principalmente no campo espiritual. E no verso 6, Deus diz para ele o seguinte: olha, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Deus havia feito uma promessa aos antepassados. Deus havia feito uma promessa a Abraão em Gênesis capítulo 12, verso 1, quando ele disse assim: Abraão, sai da tua terra, saia do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Era isso que Deus estava trazendo à lembrança de Josué. Olha, eu tenho uma promessa para vocês, que era a promessa da terra prometida. Queridos, assim como o povo de Israel tinha uma promessa, nós também temos a nossa promessa de terra prometida. A nossa terra prometida, queridos, não é aqui, não é a terra, não são conquistas naturais. A nossa conquista maior e a nossa terra prometida é o céu. E nós precisamos entender isso. Só que a conquista do céu e a conquista da terra prometida, ela não é feita de qualquer forma, de qualquer jeito. Mateus capítulo 11, verso 12 diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E olha o que diz o texto ainda: e os que se esforçam se apoderam dele. Então não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, precisa haver esforço, precisa haver compromisso, precisa haver mudança de vida, precisa haver dedicação. Por isso, queridos, o céu foi feito para os fortes e corajosos, o céu foi feito para os vencedores. Existe uma terra prometida separada para mim e para você. Existe uma terra prometida separada para os fortes e corajosos. Existe uma terra prometida separada para os vencedores. E a prova disso é o que está escrito em Apocalipse 2, verso 7, que diz assim: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Apocalipse capítulo 2, verso 11: o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Apocalipse capítulo 2, verso 17: ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nele inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe.
Apocalipse capítulo 3, verso 5. O vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Apocalipse 13, 12. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. E por último, Apocalipse 3, 21 diz assim: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. O céu foi feito para os fortes e os corajosos. O céu foi feito para os vencedores. Tem vencedor aqui essa noite? Tem vencedor aqui essa noite? Então se prepare, porque o céu foi feito para você. Tem um lugar separado, reservado para você. Assim como está escrito, existe um lugar para que você venha se assentar com Jesus no trono. Só que isso não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Uma hora eu estou bem com Deus, outra hora não estou, uma hora estou na igreja, outra hora não estou. Não é assim. Precisa ser forte, precisa ser corajoso para vencer as lutas. Deus, eu quero viver o melhor. Mas continua dizendo assim: se quiserdes e me ouvirdes. E o ouvir aqui, ele tem significado ou sentido de obedecer. Então não adianta eu só desejar, eu quero, eu faço campanha, eu quero, mas não tenha a mesma predisposição dentro de mim de obedecer a palavra, de deixar o Espírito Santo mudar minha vida, mudar meu coração, mudar minhas atitudes, mudar minha maneira de viver. Porque só assim seremos bem-sucedidos. Por isso precisamos ser fortes e corajosos. Primeiro, para obedecer. Segundo, precisamos ser fortes e corajosos para amar e viver a palavra de Deus. Salmos 119, verso 5 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. E o mesmo salmista diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, nós buscamos ter uma vida íntegra diante do Senhor. Se nós desejamos ser bem-sucedidos, querido, nós temos que ser fortes e corajosos. Fortes e corajosos para enfrentarmos a pressão do mundo que nos força, dizendo assim: pare de viver desse jeito, pare de viver desta forma, pare de ser quadrado, curta a vida, aproveite a juventude, aproveite as tuas forças, gaste tudo que você tem, porque depois que você ficar velho não vai ter mais o que fazer. É este mundo que nos pressiona a todo momento: olha, deixa Deus de lado, deixa Jesus de lado, deixa a igreja de lado. Só que se nós entendermos que se nós vivermos a palavra de Deus dia após dia, a promessa do Senhor para cada um de nós, não é minha promessa, não é a promessa do pastor Mauro, de nenhum dos pastores aqui, é o próprio Deus falando com cada um de nós hoje. Seja forte e corajoso, não se desvie da palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, mas viva a palavra, e assim você vai ser bem-sucedido. Deus vai te abençoar, aonde você estiver, no teu trabalho, na faculdade, nos seus afazeres, a boa mão do Senhor estará sobre você. Querido, isso é promessa de Deus. O que me chama a atenção na vida de José, quando ele estava preso, diz o texto, que a boa mão do Senhor estava sobre José.
e tudo que ele fazia, Deus prosperava. Você está entendendo? Mesmo na prisão, injustamente, mas mesmo na prisão, José buscava viver a palavra de Deus, os ensinamentos. Então Deus abençoava José mesmo na prisão. Querido, eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei qual é a luta, eu não sei qual é a prisão que você está hoje, mas eu quero dizer algo para você: viva a palavra de Deus como um compromisso diário, e você vai ver a bênção de Deus na sua vida. Aonde você colocar as mãos, Deus vai prosperar. Aonde você colocar a planta dos pés, Deus vai te abençoar. Não é eu que estou dizendo isso, é a palavra do Senhor. Se nós vivermos isso, se prepare para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Não depende dele, depende de mim e de você. É o compromisso, é a atitude. Por isso Deus falou para Josué: Josué, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso para obedecer. Seja forte e corajoso para viver a palavra. E a terceira recomendação que Deus faz a Josué é a seguinte, verso 9: não fui eu que te mandei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Sabe o que Deus estava dizendo para Josué? Josué, é o seguinte: você precisa ser forte e corajoso, para você não desanimar diante da luta que você vai enfrentar lá na frente, porque você vai ter luta. Josué, você vai ter que ser forte e corajoso, para você não se apavorar diante do problema. Porque muitas vezes a nossa atitude é semelhante à atitude do exército de Israel, quando o gigante Golias se levantou contra o exército como um todo. Diz o texto que eles ficaram com medo, apavorados. Mas de repente vem um menininho, um garotinho chamado Davi, e o mesmo gigante que afrontou todo o exército agora quer afrontar Davi. E Davi diz para ele bem assim: olha, você pode vir contra mim com lança, com espada, mas eu vou contra você no poder e na autoridade do Senhor dos exércitos. Você está entendendo a diferença? Não quer dizer que você não vai ter luta na vida, querido, não é isso. Esqueça este evangelho que muitas vezes tem sido anunciado: olha, vem para cá, seus problemas acabaram. Eu não sei quem é dessa época, mas às vezes, sabe aquele evangelho tabajara? Seus problemas acabaram. Queridos, pelo contrário, quando nós nos decidimos a andar com Jesus, os problemas aumentam. E é por isso que Deus fala para Josué: Josué, a partir de agora, você vai ser o homem que vai conduzir esse povo em direção à terra prometida. Mas Josué, eu quero te dar uma orientação aqui, Josué, não se apavore, não se desanime, eu estou com você. Deus está dizendo para você hoje: olha, não se apavore, não se desanime, eu estou com você no teu trabalho, eu estou com você no meio da tua família, eu estou com você aonde você colocar a planta dos pés, aonde você andar. Deus fala ao seu coração hoje: eu estou com você. Por isso não fuja da luta, não fuja da batalha. Deus é presente com você. Querido, é hora de arregaçar a manga, mas não para sair para o confronto braçal, mas para dobrar os joelhos na presença de Deus e conquistar a vitória primeiramente diante do Senhor. Josué, continue, fui eu que te ordenei. Josué, continue, fui eu que te mandei. Filho, fui eu que te coloquei aonde você está, não pare.
Fui eu que te levantei aonde você está. Não desista, não desanime, continue. E aí eu entendo que o salmista Davi nos escreve no Salmo 23, verso 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Davi estava dizendo assim: olha, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, talvez o último estágio de tudo, o último, ele dizia assim: olha, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, não vou temer mal nenhum, porque Deus está comigo. Olha a certeza deste homem, olha a confiança que ele tinha no Deus que ele servia. Queridos, esse Deus está aqui nesta noite, é esse Deus que fala ao teu coração: eu estou com você diante da luta, eu estou com você diante da provação. Parece aos teus olhos impossível, mas a palavra do Senhor diz assim, que as coisas impossíveis para os homens são possíveis para Deus. E para encerrar, Provérbios capítulo 24, verso 10 diz assim: se te mostra fraco no dia da angústia, é porque a tua força é pequena. É agora que você tem que se levantar na autoridade do Espírito Santo. É agora que você tem que levantar a sua cabeça com a convicção que o teu socorro não vem de homens, o teu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. É a hora de você agora se levantar e crer que Deus está com você diante desta luta. É a hora de você parar de se desanimar diante da dificuldade e acreditar que Deus é contigo. Cada momento feliz que vivemos é como um filme gravado em nossa memória. Uma palavra de gratidão e o respeito para todas as pessoas sem distinção reproduz amor e união em cada coração. Todos os dias a nossa família se reúne em comunhão, compartilhando da felicidade de cada pessoa. Assim é a nossa família. Como vai a sua? Igreja do Evangelho Quadrangular, onde uma vida melhor espera por você. Que bom que nós tivemos a sua atenção por esse tempo e temos certeza que Deus falou ao teu coração. Por isso, eu gostaria de convidar você para vir nos fazer uma visita aqui na Terceira Igreja do Evangelho Quadrangular. Temos cultos todos os dias, especialmente preparado para você e sua família. Queremos orar neste momento pedindo a bênção de Deus para você, que você possa ir no seu lar, onde você está nos acompanhando, que você possa se concentrar agora e receber a bênção de Deus na tua vida. Querido Pai Celestial, nós queremos neste momento te agradecer por tudo aquilo que tu, Senhor, tens dado e falado ao coração dos teus filhos. Queremos pedir neste momento a tua bênção e a tua graça sobre a sua vida, sobre o seu lar, e que neste momento, Senhor, cada um que está conosco nesta oração, receba a tua bênção e o milagre que precisa, porque nós cremos, Senhor, que tu és um Deus de milagre e sabemos, como Jó falou, tudo podes. Por isto, abençoa os nossos ouvintes e telespectadores neste momento, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.